Pela pulverização da representação, né, 28 partidos na Câmara, 18 no Senado, as dificuldades do governo serão maiores para a articulação política, na busca do entendimento da base aliada, a fim de que os projetos possam ter sucesso. Em relação à oposição, ela vem fortalecida, especialmente pela votação do candidato à presidência da República, que demonstra uma divisão política no país. E, sobretudo, revela um sentimento de mudança irrecusável, né, visível e crescente, que fez com que a própria candidata oficial adotasse a estratégia de propor mudança. Portanto, a unanimidade no país em relação à mudança e a divisão em relação à forma. A presidência da República terá, sim, dificuldades para administrar essa nova realidade. Senador, então, aproveitando o gancho do que o senhor falou, há uma divergência com relação à forma. Há uma concordância com relação à necessidade da reforma política, mas uma divergência em relação à forma. Qual é essa forma que o senhor defende? A reforma política vem sendo debatida há décadas. Nós já temos a exata noção do que pensam os partidos políticos sobre os vários itens desta reforma. Saímos das urnas agora, portanto, autorizados a promovê-la. Eu não imagino um plebiscito nesta hora. Seria um desperdício, seria talvez um desvio de foco ou uma manobra diversionista para protelar. Eu creio que temos urgência. E a presidência da República, nesse presidencialismo quase imperial, poderia determinar o cronograma e utilizar-se até de um projeto de lei em regime de urgência, para que esta reforma pudesse ser aprovada o mais rapidamente possível. Agora, o senhor entende que a realização dessa reforma tem que ser submetida a uma consulta popular ou nem é necessária uma consulta? Eu não creio que seja necessário, mas isso até pode se discutir, desde que essa consulta popular ocorra durante o período eleitoral, por exemplo, durante as eleições municipais. Mas não creio que seja necessário. Eu entendo que a reforma política amadureceu no debate de vários anos, a exata noção do que pensam os segmentos da sociedade em relação a ela. E nós sabemos que é preciso conferir ao país um novo modelo político compatível com as aspirações da nossa população. O desgaste provoca um enorme desencanto. O desgaste desse modelo é um modelo esgotado, um modelo superado, antiquado, que tem que ser alterado urgentemente, tem que ser substituído imediatamente. Em se fazendo uma consulta popular, seria o ideal um referendo? Em matéria de consulta popular, o referendo seria ideal. Afinal, não há como desautorizar o Congresso recém-eleito. Ele está autorizado a realizar a reforma política. Nós poderíamos ter, inclusive, antes das eleições, ter celebrado um pacto entre partidos políticos, governo e oposição, no sentido de que a campanha eleitoral seria o debate para que o Congresso estivesse legitimado pelas urnas para realizar a reforma política. Mesmo sem esse pacto, porque não ocorreu, porque não houve interesse em celebrá-lo, mesmo sem esse pacto, eu imagino que as urnas autorizaram esse Congresso novo a realizar a reforma política. Agora, ano passado, a presidente já defendeu a ideia de um plebiscito para fazer a reforma política e agora volta a defender essa proposta. Está insistindo no erro? Ano passado, o Congresso acabou enterrando a proposta do plebiscito. No primeiro momento, nos termos propostos, houve um equívoco histórico inquestionável. Hoje é uma outra forma, se propõe de outra maneira, mas me parece novo equívoco. Nós estamos diante de gravíssimos problemas que afetam o país e nenhuma manobra diversionista nesse momento acrescenta ou contribui para a solução dos problemas nacionais. A reforma política pode ser, sim, entregue ao Congresso Nacional sob a liderança da Presidência da República, já que estamos sob a égide de um presidencialismo forte. Além da reforma política, tem algum outro tema que o senhor destaca que mereça empenho do Congresso do ano que vem? A presidente fala em diálogo e o diálogo que se admite é em torno das grandes reformas. Além da reforma política, a reforma do sistema federativo é urgente.
Na esteira dela, reforma tributária, trabalhista e sindical. E, obviamente, espera-se do Executivo a reforma administrativa para destruir esse balcão de negócios que se transformou na usina dos grandes escândalos de corrupção, com o loteamento dos cargos, com o aparelhamento do Estado, numa relação promíscua entre os poderes. Esta é uma reforma essencial que independe do Congresso e depende especialmente da Presidência da República. E até o final, senador, tem CPI, orçamento, LDO inclusive. O senhor acha que essa pauta tem chance de ser concretizada? Não, eu creio que essa pauta das reformas é para o próximo período legislativo. Reforma política, reforma do sistema federativo, reforma tributária, são temas que assumirá o novo Congresso, com, certamente, o aval das urnas, já que ainda no calor do voto. Mas para esse ano, desculpa, mas para esse ano, o senhor acha que ainda dá tempo de terminar a CPI, por exemplo, de concretizar o que está parado, que ficou parado? A CPI foi abafada, né? A CPI vai ter uma conclusão insuficiente, mas ela se conclui neste ano. O que pode se discutir é uma nova CPI para o próximo ano, se houver conveniência, já que a investigação judiciária em relação à Petrobras avançou com muita eficácia. E nós teremos certamente desdobramentos ao final das delações premiadas. Então é preciso analisar com maturidade política a conveniência de uma nova CPI. Mas esta certamente está com seus dias contados. Agora, senador, o Congresso volta hoje depois de um período eleitoral de 3 meses, depois de período de Copa do Mundo. Senadores que não se reelegeram, parlamentares que disputaram eleições para o governo também não se elegeram. Faltam aí 2 meses pela frente. São 2 meses perdidos? Não, são meses importantes porque nesses 2 meses o Congresso discute o orçamento, que é a peça mais importante. Deveria ser, né? Deveria ser o momento crucial do Parlamento, a definição da aplicação dos recursos públicos. No entanto, o orçamento tem sido uma peça de ficção, não é levado a sério e por isso imagina-se que nesse período perde-se tempo, né? Mas, na verdade, deveríamos ganhar tempo com a aprovação de um orçamento competente para o país. Agora, nisso que eu pergunto ao senhor, esses 2 meses que faltam, dá ainda para salvar o resto do ano ou vai ser só, como diz o jargão popular, cumprir tabela? O Congresso vai ficar atrelado ao interesse do Poder Executivo, né? Votando matérias que são mais urgentes do ponto de vista de quem administra o país nesse momento, nesta fase de transição para o novo mandato. Creio que o Congresso vai ficar mais dependente do que nunca, agora, nesse final de ano, das ordens impostas pelo Poder Executivo. Para o próximo ano, a oposição vai ser propositiva em relação a estabelecer um calendário, uma pauta mínima de ações ou vai fazer oposição pela oposição? Ora, a leitura que devemos fazer das urnas nos impõe fazer oposição, como prioridade número 1. Na democracia é assim, quem ganha governa, quem perde fiscaliza, estabelece ações de fiscalização e controle e de responsabilização diante de delitos praticados, de ilícitos cometidos ou de desvios éticos, né? Essa é uma responsabilidade de quem faz oposição. Mas, de outro lado, nós estamos numa fase crucial para o futuro do país. As reformas são absolutamente imprescindíveis para desatrelar o país do atraso, fazer com que o Brasil volte a crescer de forma compatível com as suas potencialidades. Então, são reformas essenciais e a oposição estará à disposição do Brasil para que elas se concretizem. O diálogo com a nação servirá para que nós possamos chegar a consensos com a aprovação de reformas importantes para o Brasil.